Oi, gente. Eu nem sei por onde começar essa história. Meu coração ainda está partido, sabe? Às vezes eu acordo de madrugada e ainda não acredito no que aconteceu comigo. Se vocês soubessem o que eu passei nos últimos meses, é por isso que eu estou aqui, porque preciso desabafar, preciso contar para alguém e talvez, só talvez, vocês me ajudem a entender onde foi que eu errei tanto. Meu nome é Marina, tenho 28 anos, e até alguns meses atrás eu achava que conhecia a minha vida, que conhecia a minha família, que conhecia o amor. Que ingênua eu era, gente. Que ingênua. Tudo começou quando eu consegui aquele emprego dos sonhos. Vocês sabem como é, né? A gente fica anos estudando, fazendo curso, mandando currículo para todo lado, e quando finalmente consegue uma oportunidade numa empresa grande, parece que a vida vai mudar completamente. E mudou mesmo. Só que não da forma que eu esperava. Era uma empresa de marketing digital aqui em São Paulo, bem moderna, com aquele ambiente descolado que a gente vê nos filmes. Eu fui contratada como analista de conteúdo, e desde o primeiro dia eu me senti realizada profissionalmente. Mas o que eu não esperava era conhecer ele, Leonardo. Só de falar o nome ainda dói, gente. Ele era o diretor de marketing da empresa, uns 5 anos mais velho que eu, daquele tipo de homem que quando entra numa sala todo mundo para olhar. Não era só a beleza física, sabe? Era a presença dele, a inteligência, a forma como ele falava sobre os projetos, com uma paixão que fazia os olhos dele brilharem. Eu lembro do primeiro dia que trabalhamos juntos como se fosse ontem. Ele tinha uma apresentação importante para um cliente, e eu fui designada para ajudar na criação do material. Quando ele me chamou na sala dele para discutir as ideias, eu juro que minhas pernas tremeram. Não era nervosismo profissional, era outra coisa, algo que eu nunca tinha sentido antes. Marina, certo? Ele disse com aquele sorriso que depois eu descobri que era capaz de desarmar qualquer pessoa. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Vamos criar algo incrível juntos? Juntos. Essa palavra ecoou na minha cabeça o dia inteiro. Eu sei que ele estava falando de trabalho, mas alguma coisa dentro de mim se agitou de um jeito que eu não conseguia controlar. Durante as semanas seguintes, a gente trabalhou muito próximo. Ficávamos até tarde no escritório, discutindo estratégias, criando campanhas e conversando sobre a vida. Foi aí que eu comecei a conhecer o Leonardo além do chefe. Ele me contava sobre os sonhos dele, sobre como queria construir uma empresa própria um dia, sobre os lugares que queria conhecer pelo mundo. E eu pendia em cada palavra, gente. Me apaixonei primeiro pela mente dele, depois pelo jeito carinhoso como ele tratava todo mundo na empresa, depois pela forma como ele ria das minhas piadas bobas. Quando eu percebi, já estava completamente perdida. Mas eu sabia que aquilo era uma linha que eu não podia cruzar. Ele era meu chefe, era mais velho, mais experiente, e eu achava que um homem como ele jamais olharia para uma garota como eu com outros olhos. Então guardei meus sentimentos só para mim, como um segredo precioso e doloroso. 3 meses depois que eu comecei a trabalhar lá, aconteceu algo que mudou tudo. A empresa estava organizando um evento de fim de ano, e eu estava responsável por coordenar alguns detalhes. Era uma sexta-feira à noite, todo mundo já tinha ido embora, e eu estava terminando os últimos preparativos quando o Leonardo apareceu na minha mesa. "Ainda aqui, Marina?" Ele perguntou, com uma expressão preocupada. "São quase 9 horas. Só terminando isso aqui", eu respondi, tentando não demonstrar como meu coração disparou só de vê-lo ali do meu lado. "Vem, vou te levar para jantar. Você precisa comer alguma coisa", ele disse, e antes que eu pudesse protestar, ele já estava desligando meu computador. Gente, foi o jantar mais incrível da minha vida. A gente foi num restaurante italiano pequeno, não muito longe do escritório, e conversamos por horas. Ele me contou sobre a infância dele, sobre como perdeu o pai cedo e teve que ajudar a sustentar a família. Eu nunca tinha visto esse lado vulnerável dele. E quando ele me levou em casa, na porta do meu apartamento, aconteceu. Ele me olhou de um jeito diferente. Chegou mais perto, e eu senti que ele ia me beijar. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Mas no último segundo ele recuou. "Desculpa, Marina. Isso não está certo", ele murmurou, passando a mão nos cabelos. "Eu sou seu chefe e... não precisa explicar", eu disse, tentando esconder a decepção na minha voz. "Entendo perfeitamente. Mas no fundo, gente,
Naquele momento eu tive certeza de que ele sentia alguma coisa por mim também. O jeito como ele me olhou, como chegou perto, não era só da minha cabeça. Tinha alguma coisa ali, eu sabia. Depois daquela noite, nossa relação mudou. Não voltamos a falar sobre o que quase aconteceu, mas havia uma tensão no ar sempre que ficávamos sozinhos. Ele começou a me incluir em reuniões mais importantes, a pedir minha opinião sobre projetos estratégicos. Algumas vezes eu o pegava me olhando de uma forma que fazia meu estômago dar voltas. E os jantares de trabalho se tornaram mais frequentes, sempre com a desculpa de que precisávamos discutir algum projeto, mas a conversa invariavelmente derivava para assuntos pessoais. Eu soube que ele tinha terminado um relacionamento sério há pouco tempo, que estava focado na carreira, que às vezes se sentia sozinho. "Você é especial, Marina", ele me disse numa dessas noites, enquanto caminhávamos pela rua depois do jantar. "Tem uma forma de ver o mundo que me inspira. Você tem um brilho próprio." Gente, eu não conseguia dormir direito há semanas. Ficava repassando cada palavra, cada olhar, cada momento que passávamos juntos. Minha irmã Camila chegou a comentar que eu estava diferente, mais alegre, mais radiante. Ah, minha irmã, como eu podia saber naquela época o que estava por vir? Camila sempre foi a mais bonita da família. 2 anos mais nova que eu, modelo, daquelas mulheres que param o trânsito quando passam na rua. Sempre tivemos uma relação boa, apesar de sermos bem diferentes. Ela era mais extrovertida, mais confiante, e eu sempre fui a mais tímida, a mais estudiosa. "Mari, o que está acontecendo com você?" Ela me perguntou num domingo que estávamos almoçando na casa dos nossos pais. "Você tá com uma cara de apaixonada que não engana ninguém." Eu ri, tentando disfarçar, mas minha mãe também notou. "É verdade, filha. Você está diferente mesmo. Tem algum namorado novo que a gente não conhece?" "Não é nada disso." Eu menti. "É só que estou gostando muito do meu trabalho novo. Se eu pudesse voltar no tempo, gente. Se eu pudesse voltar e contar tudo naquele momento. Talvez as coisas tivessem sido diferentes." 2 semanas depois, aconteceu o que eu tanto sonhava e tanto temia. Era aniversário do Leonardo, e ele tinha ganhado uma promoção na empresa. Alguns colegas organizaram uma pequena festa no escritório depois do expediente, mas quando todo mundo foi embora, só sobramos eu e ele arrumando as coisas. "Obrigado por ter organizado isso", ele disse, guardando os últimos copos na pia da copa. "Você sempre cuida de todo mundo." "De nada", eu respondi, sentindo aquele nervosismo familiar sempre que ficávamos sozinhos. "Você merece." Ele se aproximou de mim, e dessa vez não recuou. Me encostou na parede da copa e me beijou. Gente, foi tudo o que eu tinha imaginado, e muito mais. O mundo parou. Meu coração explodiu. Eu senti que estava voando. Quando nos separamos, ele me olhou nos olhos e sussurrou. Eu não consegui mais resistir. "Você me enlouquece, Marina." Nós ficamos juntos naquela noite. E foi mágico, gente. Cada segundo, cada toque, cada palavra. Eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. Ele me fez sentir especial, desejada, amada. "Isso muda tudo", ele disse, me abraçando no sofá da sala dele. "Não vai ser fácil no trabalho, mas a gente vai dar um jeito." Eu concordei com tudo, cega de paixão. Achei que finalmente tinha encontrado meu príncipe encantado. Meu final feliz. Como eu estava enganada. Durante os 3 meses seguintes, vivemos um relacionamento às escondidas. No escritório, mantínhamos a profissionalidade, mas depois do expediente, éramos só Leonardo e Marina, um casal apaixonado descobrindo um ao outro. Ele me levava para restaurantes em bairros distantes, onde não correríamos o risco de encontrar colegas de trabalho. Passávamos os fins de semana no apartamento dele, vendo filmes, cozinhando juntos, fazendo planos para o futuro. "Quando eu conseguir aquela promoção que está sendo cotada, a gente vai poder assumir nosso relacionamento", ele me dizia sempre. "Vai ser mais fácil se eu não for mais seu chefe direto." Eu acreditava em cada palavra, gente. Vivia numa nuvem rosa, completamente apaixonada. Até menti para minha família algumas vezes, inventando compromissos para poder ficar com ele nos fins de semana. Mas havia momentos estranhos que eu escolhi ignorar na época. Às vezes, ele ficava distante, pensativo. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele dizia que eram questões do trabalho, estresse da vida corporativa.
Você não entende a pressão que eu tenho, ele falava quando eu insistia. Tem muita coisa em jogo na minha carreira. E eu, apaixonada como estava, aceitava tudo. Queria ser a namorada compreensiva, a companheira que estava ali para apoiar nos momentos difíceis. Teve uma vez que ele cancelou nosso encontro de última hora, porque tinha um compromisso familiar urgente. E outra vez que atendeu uma ligação na minha frente e saiu da sala para falar, dizendo que era sobre um projeto confidencial. Os sinais estavam todos lá, gente. Mas quando a gente está apaixonada, a gente vê só o que quer ver, não é? Tudo desmoronou numa quinta-feira à tarde. Eu tinha saído mais cedo do trabalho, porque estava com uma dor de cabeça terrível, e decidi passar na farmácia antes de ir para casa. Era uma farmácia perto do escritório, onde eu sempre comprava remédios. Estava na fila para pagar quando ouvi uma voz familiar. Virei a cabeça e quase desmaiei. Era minha irmã Camila, conversando animada com a farmacêutica sobre convites de casamento. Queremos algo elegante, mas não muito formal, ela estava dizendo. Vai ser uma cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Meu primeiro pensamento foi: desde quando a Camila está noiva? Ela não tinha falado nada em casa, não estava usando anel. Fiquei curiosa e me aproximei. Cami, chamei. Que coincidência te encontrar aqui. Ela se virou e ficou branca como papel. Literalmente. Por um segundo, vi pânico nos olhos dela. Mari, oi, irmã? Ela gaguejou. Que você tá fazendo aqui? Comprando remédio para dor de cabeça, eu respondi, estranhando a reação dela. Mas e aí? Ouvi você falando de casamento? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou para a farmacêutica, depois para mim, depois para o chão. É complicado, ela murmurou. Como assim complicado? Você está noiva e não contou para a família? Mari, vamos conversar em casa, ok? Não é lugar para falar disso. Mas eu estava curiosa demais para deixar passar. Pelo menos me conta quem é o sortudo. Eu nem sabia que você estava namorando sério com alguém. Camila respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para enfrentar uma tempestade. É o Leonardo, ela sussurrou. O mundo parou, gente. Literalmente parou. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago e não conseguisse mais respirar. Leonardo, repeti, como se fosse uma palavra em idioma estrangeiro. Que Leonardo? Leonardo Menezes, diretor de marketing, o seu chefe. Eu não lembro direito como saí da farmácia. Lembro só de estar na rua, caminhando sem direção, com a cabeça girando e o coração partido em 1000 pedaços. Leonardo, meu Leonardo, ia casar com minha irmã. Todas as peças se encaixaram de uma vez. Os cancelamentos de última hora. As ligações misteriosas. A distância súbita que às vezes ele criava. Ele estava comigo, mas estava com ela também. Há quanto tempo? Desde antes de me conhecer? Ou começou depois? Minha cabeça era um caos total. Cheguei em casa, tranquei a porta do quarto e desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Não era só a traição dele, gente. Era a traição dela também. Minha própria irmã. O telefone não parava de tocar. Era Camila, tentando me ligar insistentemente. Mas eu não conseguia atender. Não conseguia ouvir a voz dela naquele momento sem me desesperar completamente. Quando finalmente parei de chorar, já era noite. Peguei o celular e vi dezenas de mensagens da minha irmã. Mari, por favor, me liga. Preciso explicar. Não é o que você está pensando. Por favor, não conta para os nossos pais ainda. Marina, responde pelo menos para eu saber se você está bem. Cada mensagem era uma punhalada no peito. Como ela teve coragem. Como os dois tiveram coragem. Naquela noite eu não dormi nem um minuto. Ficei repassando cada momento que tinha vivido com Leonardo, tentando entender quando ele estava mentindo, quando estava sendo sincero. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Você é especial, Marina. Você me enlouquece. Isso muda tudo. Mentira. Tudo mentira. Na sexta-feira seguinte, eu mal consegui trabalhar. Ficava olhando para a sala do Leonardo e sentindo uma mistura de raiva, tristeza e nojo. Como ele conseguia fingir normalidade? Como conseguia me cumprimentar de manhã como se nada tivesse acontecido? No final do expediente, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, eu bati na porta da sala dele. Leonardo, posso falar com você? Claro, Marina.
Entra. Ele estava sorrindo, sem suspeitar de nada. Fechei a porta atrás de mim e respirei fundo. Eu descobri. Falei simplesmente. O sorriso dele desapareceu instantaneamente. Vi o pânico tomar conta do rosto dele. Descobriu o quê? Sobre você e minha irmã. Sobre o casamento. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Leonardo passou a mão no rosto, suspirou e se sentou na cadeira. Marina, eu posso explicar. Explicar o quê? Explodi. Que você estava me usando enquanto planejava casar com minha irmã? Que tudo que vivemos foi mentira? Não foi mentira, ele disse. E pela primeira vez vi uma emoção genuína nos olhos dele. O que eu senti por você foi real. Ainda é real. Então por que você vai casar com ela? Leonardo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. É complicado, Marina. Eu e Camila, a gente tem uma história longa. Nos conhecemos há 2 anos. Começamos a namorar. E quando você entrou na empresa, eu já estava comprometido com ela. Comprometido? Ri amargamente. Tão comprometido que dormiu comigo várias vezes? Eu sei que errei, ele sussurrou. Eu sei que machuquei você, e isso é a última coisa que eu queria fazer. Mas você fez, e vai continuar fazendo quando casar com ela. Marina, o que eu sinto por você é intenso, mas o que eu tenho com Camila é estável. É o que faz sentido para o meu futuro. Gente, vocês acreditam numa resposta dessas? Ele estava me dizendo na minha cara que eu era só uma aventura, uma paixão passageira, enquanto minha irmã era a escolha sensata para o futuro dele. Você é um covarde, eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. E eu fui uma idiota por acreditar em você. Saí da sala batendo a porta, e foi a última vez que falei com Leonardo como o que quer que tivéssemos sido. Chegar em casa naquela noite foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Camila estava me esperando na sala, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mari, finalmente, eu estava desesperada. Você não atende o telefone, não responde mensagem. Não sei o que você quer ouvir de mim, Camila. Quero que você me deixe explicar. Explicar que você está há anos namorando com o homem por quem eu me apaixonei? Explicar que vocês dois me enganaram o tempo todo? Não foi assim, ela explodiu. Eu não sabia que você gostava dele. Como não sabia? Eu mudei completamente depois que comecei a trabalhar naquela empresa. Você mesma comentou que eu estava diferente, mais alegre. Mas você nunca falou que era por causa do Leonardo. E você nunca falou que estava namorando com ele há 2 anos. Camila começou a chorar descontroladamente. Mari, eu estava com medo. Medo de como você ia reagir quando soubesse. Leonardo me contou que vocês trabalhavam muito próximos, que você era uma funcionária excepcional. Eu fiquei com ciúmes, insegura. Por isso eu não falei nada em casa sobre o namoro. Insegura de quê, Camila? Você é linda. É tudo que qualquer homem pode querer. Mas você é inteligente, estudiosa, tem tudo que eu gostaria de ter. Leonardo sempre falava como você era brilhante, como suas ideias eram geniais. A ironia da situação me atingiu como um tapa na cara. Ela estava com ciúmes de mim. Eu estava com ciúmes dela. E nenhuma de nós sabia da traição que estava acontecendo. Camila, você sabe que ele me traiu com você? Ou eu que traí você com ele? Como assim? Nós ficamos juntos, várias vezes, durante 3 meses. O rosto da minha irmã ficou branco novamente. Vi o choque, a incredulidade, a dor passando pelos olhos dela. Isso não é possível, ela sussurrou. É possível sim, e aconteceu. Camila se levantou bruscamente e começou a andar de um lado para o outro na sala. Não, não, não. Leonardo não faria isso comigo. A gente vai casar, Mari. Já marcamos a data, já mandamos os convites. Então vocês dois me enganaram o tempo todo, porque ele sabia muito bem que estava noivo quando me beijou pela primeira vez. Nos dias seguintes, a verdade completa veio à tona. Camila confrontou Leonardo, e ele teve que confessar tudo. Aparentemente, eles estavam noivos há 6 meses, desde antes de eu começar a trabalhar na empresa. A família dele já sabia, alguns amigos também. Mas eles decidiram manter em segredo da nossa família até mais perto do casamento. Leonardo tentou convencer Camila de que o que aconteceu entre nós não significou nada, que foi só um momento de fraqueza. Mas ela não era boba, sabia reconhecer mentira quando ouvia. Ele me disse que você se jogou em cima dele.
Camila me contou numa conversa que tivemos alguns dias depois, quando os ânimos já tinham esfriado um pouco. Que você estava apaixonada e ele não soube como recusar sem te magoar no trabalho. E você acreditou? Por uns 5 minutos. Depois eu lembrei que te conheço há 26 anos e sei que você jamais faria uma coisa dessas. Pelo menos havia isso. Minha irmã me conhecia bem o suficiente para saber que eu não era o tipo de pessoa que se atira em homem comprometido. Camila, você precisa saber de uma coisa. Eu não sabia que vocês estavam juntos. Se eu soubesse, jamais teria me envolvido com ele. Eu sei, Mari. Eu sei. E você? Vai continuar com o casamento? Camila ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei. Estou muito confusa. A gente já gastou tanto dinheiro, já convidou tanta gente. Mas como vou casar com um homem que me traiu com minha própria irmã? O que se seguiu foram as semanas mais difíceis da minha vida. Eu pedi demissão da empresa. Não tinha como continuar trabalhando no mesmo lugar que Leonardo, vendo a cara dele todos os dias. Meus pais descobriram toda a história quando Camila cancelou o casamento de última hora e teve que explicar o motivo. A decepção na voz da minha mãe quando ela me ligou ainda ecoa na minha cabeça. Marina, como vocês deixaram isso acontecer? Como 2 irmãs se envolveram com o mesmo homem? Eu não soube explicar, gente. Como explicar para uma mãe que nenhuma de nós sabia da existência da outra na vida dele? Como explicar que fomos enganadas pelo mesmo homem? Meu pai ficou 1 semana sem falar comigo. Disse que estava decepcionado com minha falta de caráter e que eu deveria ter respeitado o relacionamento da minha irmã. Por mais que Camila tentasse explicar que eu não sabia de nada, ele não conseguia aceitar. A família ficou dividida. Tios tomando partido, primos fazendo fofoca. Foi um caos total. E Leonardo? Leonardo simplesmente desapareceu da vida de ambas. Não tentou reconquistar Camila. Não tentou se explicar melhor comigo. Ficou alguns dias depois do escândalo na empresa. E depois pediu transferência para a filial de Brasília. Covarde até o fim. O que mais me machucou, gente, não foi só perder o Leonardo. Foi perder minha irmã também. Porque mesmo que ela soubesse que eu não tinha culpa, nossa relação nunca mais foi a mesma. Camila entrou numa depressão profunda. Cancelar um casamento a 2 semanas da cerimônia, devolver todos os presentes, explicar para os convidados. Foi humilhante para ela. E toda vez que ela me olhava, via o rosto do homem que a traiu. Não é culpa sua, Mari, ela me disse algumas semanas depois. Mas toda vez que te vejo, lembro dele. Lembro de como fui idiota. Ela se mudou para o Rio de Janeiro. Foi morar com uma prima. Disse que precisava de um tempo longe de tudo e de todos que a lembrassem dessa história. E eu fiquei sozinha. Sem emprego, sem namorado, sem minha irmã. Com a família em pedaços por minha causa. Houve noites que eu pensava, será que valeu a pena? Será que eu deveria ter ignorado meus sentimentos e mantido tudo profissional com Leonardo? Será que se eu tivesse resistido, nada disso teria acontecido? Mas depois eu pensava, não, a culpa não foi minha. Eu não sabia que ele estava comprometido. Eu agi de boa fé, apaixonada e honesta. Quem mentiu, quem enganou, quem traiu foi ele. Levei quase 6 meses para conseguir me reerguer. Consegui um emprego numa agência pequena, ganhando menos do que antes, mas pelo menos longe de toda aquela situação. Comecei a fazer terapia, coisa que eu deveria ter feito muito antes. Foi na terapia que entendi muitas coisas sobre mim mesma. Como eu sempre fui insegura em relação a Camila. Como sempre me senti menos bonita, menos interessante. Como me joguei naquele relacionamento com Leonardo, não só por amor, mas também porque era a primeira vez que me sentia especial, desejada por um homem que eu admirava. Você se apaixonou pela ideia de ser escolhida. Minha psicóloga me disse numa sessão. Você se sentiu finalmente digna de amor, porque um homem bem-sucedido e bonito te queria. Doeu ouvir isso, mas era verdade. Eu me apaixonei tanto pela validação, quanto pelo próprio Leonardo. Também entendi que, no fundo, tinha uma rivalidade não resolvida com minha irmã. Quando descobri que ela estava com o homem que eu amava, uma parte pequena e mesquinha de mim ficou satisfeita por ter vencido ela em alguma coisa. Que horror reconhecer isso em mim mesma, gente. A terapia me ajudou a perdoar. Primeiro o Leonardo, depois a Camila, e por último, eu mesma. Quase 1 ano depois de tudo ter acontecido, Camila voltou do Rio.
Ela me ligou pedindo para conversarmos. Mari, eu sinto sua falta, ela disse, chorando no telefone. Você é minha irmã, minha melhor amiga. Eu não quero que um homem destrua nossa relação para sempre. Nos encontramos numa cafeteria perto de casa. Ela estava diferente, mais magra, mais madura, com um olhar mais sério. A experiência tinha mudado ela também. Eu te perdoo, foram as primeiras palavras que saí da boca dela. Eu também te perdoo, respondi, e choramos juntas. Choramos pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pelo tempo que passamos brigadas, pela dor que sentimos. Você acha que a gente vai conseguir ser irmãs de novo? Ela perguntou. Eu acho que a gente vai ser irmãs diferentes do que éramos antes, mas talvez isso seja até melhor. Hoje, 2 anos depois, eu posso dizer que aprendi muito com tudo isso. Aprendi que nem todo amor é correspondido da forma que a gente espera. Aprendi que pessoas podem mentir olhando nos nossos olhos. Aprendi que às vezes a gente precisa passar por situações terríveis para conhecer nossa própria força. Mas principalmente aprendi sobre a importância da comunicação honesta. Se eu tivesse contado para minha família que estava apaixonada por alguém do trabalho, se Camila tivesse falado sobre o noivado desde o início, se Leonardo tivesse sido honesto com ambas desde o começo, talvez nada disso tivesse acontecido. Camila está namorando um rapaz do Rio que conheceu lá. Ele parece ser uma boa pessoa, honesta, que a trata com o carinho que ela merece. E eu? Eu ainda estou aprendendo a confiar de novo, a me abrir para o amor de novo. Não é fácil, gente. Tem dias que eu olho para um homem interessante e penso, será que ele está mentindo também? Será que tem alguma namorada, noiva, esposa escondida? A paranoia é real, mas estou fazendo progresso. Saí em alguns encontros, conheci pessoas legais. Ainda não me apaixonei de novo. E talvez seja melhor assim por enquanto. Estou aprendendo a me amar primeiro, a me valorizar, a entender que eu sou digna de um amor honesto e verdadeiro. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter vivido aquela história com Leonardo. E vocês sabem qual é a minha resposta? Não. Não me arrependo porque foi real. O que eu senti foi real, mesmo que ele estivesse mentindo. Aqueles momentos de felicidade, de paixão, de conexão. Ninguém pode tirar isso de mim. Eles me mostraram que eu sou capaz de amar profundamente, de me entregar completamente. O problema não foi amar. O problema foi confiar em quem não merecia minha confiança. E sabe o que mais? Aquela experiência me ensinou a reconhecer red flags que antes eu ignorava. Hoje eu sei que homem que não apresenta a namorada para a família está escondendo alguma coisa. Sei que relacionamento saudável não precisa ser secreto. Sei que quem realmente me ama não vai me fazer de segunda opção. Levou muito tempo, mas eu consegui perdoar Leonardo de verdade. Não porque ele merecesse, mas porque eu merecia paz. Carregar raiva e ressentimento por tanto tempo estava me consumindo por dentro. Entendi que ele é um homem fraco, que não teve coragem de fazer as escolhas certas, que preferiu mentir e enganar 2 mulheres em vez de ser honesto com ambas. E que, no fim, ele perdeu as 2. Porque Camila terminou com ele. E eu... Bem, eu nunca mais quis saber dele mesmo. Não sinto pena dele, mas também não sinto mais raiva. Ele é um problema que não é mais meu. Com o tempo, nossa família também se curou. Meus pais entenderam melhor o que aconteceu quando viram que Camila e eu voltamos a nos falar e nos apoiar. Minha mãe até me pediu desculpas por ter me julgado tão duramente no início. Marina, eu estava tão chocada com a situação que não consegui ver que você também foi vítima. Ela me disse numa conversa que tivemos meses depois. Desculpa por não ter te apoiado quando você mais precisava. Hoje nossa família está mais unida do que antes. Porque passamos por uma tempestade juntos e sobrevivemos. Aprendemos que amor de família é mais forte que qualquer homem, que qualquer mal-entendido. E Camila e eu, nossa relação está diferente, mas em muitos aspectos está melhor. Não temos mais aquela rivalidade boba de quem é mais bonita ou mais bem-sucedida. Hoje nós nos apoiamos de verdade, sem ciúmes, sem competição. Mari, você sabe que eu sempre te admirei muito, né? Ela me disse outro dia. Sua inteligência, sua determinação. Eu sempre quis ser mais como você. E eu sempre quis ser mais como você. Eu respondi. Sua confiança, sua beleza natural. A gente era 2 bobas competindo uma com a outra quando podíamos estar se admirando. Ela riu. É verdade.
Desperdiçamos tantos anos numa rivalidade que só existia na nossa cabeça. Recentemente, eu conheci alguém. Chama-se David. É professor universitário, 2 anos mais velho que eu. A gente se conheceu num curso de especialização que eu decidi fazer para alavancar minha carreira. Ele é diferente de Leonardo em tudo. Onde Leonardo era intenso e misterioso, David é calmo e transparente. Onde Leonardo escondia coisas, David divide tudo comigo. Onde Leonardo me fazia sentir insegura às vezes, David me faz sentir em paz. Na segunda vez que saímos, ele me levou para conhecer a irmã dele. Quero que as pessoas importantes da minha vida se conheçam. Ele disse simplesmente. Gente, vocês não fazem ideia de como isso me emocionou. Depois de Leonardo, que me escondeu da família e dos amigos por 3 meses, ter alguém que quer me apresentar para todo mundo é libertador. David sabe da minha história. Contei tudo para ele porque aprendi que relacionamento sem honestidade não funciona. Ele escutou sem julgar. Me abraçou e disse: Obrigado por confiar em mim com essa história. Prometo nunca te dar motivos para duvidar de mim. E até agora, ele tem cumprido essa promessa. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Marina de 2 anos atrás, que estava começando naquele emprego toda empolgada, eu diria: Marina, você vai se apaixonar. Vai ser lindo e vai doer muito. Mas você vai sobreviver. Vai descobrir coisas sobre você mesma que nem imaginava. Vai aprender a se valorizar, a exigir o que merece e, no final, vai encontrar alguém que te ama de verdade, sem mentiras, sem segredos. Também diria: conversa com sua irmã. Conta pra ela quando se apaixonar. Conta pra sua família. Pare de guardar tudo só para você. A comunicação poderia ter evitado muito sofrimento. E principalmente, você é digna de amor verdadeiro. Não aceite migalhas. Não aceite ser opção. Você merece ser prioridade na vida de alguém. Sabe o que essa experiência me ensinou sobre mim mesma? Que eu sou muito mais forte do que imaginava. Eu sobrevivi a um coração partido, a uma traição, ao julgamento da família, à perda temporária da minha irmã. Sobrevivi a tudo e ainda consegui reconstruir minha vida de forma mais sólida. Hoje eu me olho no espelho e gosto do que vejo. Não só fisicamente, mas da pessoa que me tornei. Sou mais madura, mais consciente dos meus sentimentos, mais firme nas minhas decisões. Aprendi a estabelecer limites, a dizer não quando preciso, a não aceitar menos do que mereço. E, principalmente, aprendi que minha felicidade não depende de homem nenhum. Claro que é bom ter companhia, é bom amar e ser amada. Mas eu posso ser feliz sozinha também. Posso me realizar profissionalmente, ter amizades maravilhosas, curtir minha família, viajar, aprender coisas novas. Leonardo não foi o amor da minha vida. Foi uma lição importante, mas não foi o amor da minha vida. Gente que está me ouvindo, se vocês estão passando por uma situação parecida, saibam que dói, mas passa. O coração partido cicatriza. A confiança se reconstrói. A família se cura. Não aceitem ser tratados como segunda opção. Não aceitem relacionamentos às escondidas sem uma justificativa muito boa. E, principalmente, conversem com suas famílias, com seus amigos. Não guardem segredos que podem machucar pessoas que vocês amam. Se descobrirem que estão sendo traídos, lembrem-se: a culpa nunca é de vocês. Quem trai é quem faz a escolha de trair. Quem mente é quem faz a escolha de mentir. E para as irmãs que estão me assistindo, conversem uma com a outra. Não deixem homem nenhum destruir o amor de vocês. Irmã é para a vida toda. Homem pode ir e vir. Camila e eu perdemos quase 1 ano de relacionamento por causa de um homem que não valia nem um dia das nossas vidas. Não cometam o mesmo erro. Hoje, enquanto gravo esse vídeo para vocês, estou numa fase muito boa da minha vida. Tenho um trabalho que amo, uma família unida, uma irmã que voltou a ser minha melhor amiga e um homem que me trata como eu sempre sonhei ser tratada. Leonardo? Leonardo se casou no ano passado com uma mulher que conheceu em Brasília. Vi nas redes sociais, através de um amigo em comum. Senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem nostalgia, apenas indiferença. E foi aí que soube que tinha me curado completamente. Porque quando a gente supera alguém de verdade, a gente não sente ódio. A gente simplesmente não sente mais nada.
Às vezes me pergunto se ele se lembra de mim, se sente remorso pelo que fez, mas logo percebo que não importa. O que importa é que eu me lembro de quem eu era antes dele, de quem me tornei por causa dele, e de quem sou hoje apesar dele. E eu gosto muito da Marina de hoje. Obrigada por terem escutado minha história até aqui. Sei que foi longa, sei que foi intensa, mas precisava dividir isso com vocês. Às vezes a gente precisa botar pra fora, sabe? Precisa falar sobre as dores para elas perderem o poder sobre a gente. Se vocês se identificaram com alguma parte da minha história, se estão passando por algo parecido, ou se simplesmente quiseram me apoiar, deixem um comentário aqui embaixo. Falem da cidade de vocês também. Adoro saber de onde vocês são. E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, porque eu pretendo contar mais histórias reais, mais desabafos, mais experiências de vida. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinho nas suas dores, né? Um beijo enorme para todos vocês. E lembrem-se, vocês são dignos de amor verdadeiro. Não aceitem menos do que isso.